Pronto. Apareceu aí para gravar? Não, não apareceu ainda não. Não, apareceu não. Tá gravando? Ainda não. 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 Deixa eu ver aqui. Tá gravando? Agora tá Agora tá. gravando. Pronto, tá ótimo. Gravando. Ok. Apareceu aí o slide? Apareceu? Não. Slide não. Apareceu? Tá aparecendo você. Tá aparecendo você. Ainda não. Pronto, então eu vou lá colocar os slides. Slide. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu coloco os slides? Daniel, onde é que eu coloco? Vai no sharing, aí no meio. Ah, coloquei. Pronto, peguei. Aí abre o PowerPoint. Tá ok aí agora? Vai abrir. Apareceu? Apareceu, professor. Pronto. Vá lá para aquele quadro que eu fiz das escolas do pensamento jurídico. Tem um quadro que eu coloquei, formalismo jurídico e movimentos de contestação ao formalismo. Eu acho que é o slide 63. Não, quem tem a apostila acompanha pela apostila, né, professor? Exato. Acompanha pela apostila. Aqui na apostila. Slide 63. É o ponto 10, tópico 10, é escolas do pensamento jurídico. Conseguiram encontrar? Consegui. Deixa eu ver o link do carro, não vou pegar não. É o ponto 10. Ponto 10, é escolas do pensamento jurídico. Aí, na minha apostila do 5 passa pro 14. Procurando aqui. Escolas do pensamento jurídico, é o ponto. Encontraram? Quase não encontro, mas deu certo. Conseguiram encontrar? Encontrei. Pronto. Já é o slide 63. Isso, exatamente. Ok? Podemos ir? Eliette, Desliga o microfone, quem tiver com o microfone ligado. Eliette, conseguiu, Eliette? Consegui não. Pois consiga aí. Escolas do pensamento jurídico. É depois da hermenêutica filosófica. É um quadro que tem formalismo jurídico versus movimentos de contestação ao formalismo. Pronto, encontrei. Pronto. Pois bem, vou começar, ok? Podemos? Pois bem, senhores, na aula passada, nós estudamos que ao longo dos 2 últimos séculos, nós tivemos várias escolas do pensamento jurídico. E essas escolas se formaram em 2 grandes blocos. As escolas formalistas e as escolas, digamos assim, antiformalistas ou contrárias, ou escolas que contestaram o formalismo jurídico. Por que essa diferenciação? Você tem que entender o seguinte, que as escolas do pensamento jurídico procuram fundamentar as decisões judiciais com base no próprio ordenamento jurídico. Toda escola que permite a utilização de elementos metajurídicos, elementos sociológicos, filosóficos, morais, são escolas do movimento de contestação ao formalismo jurídico. As escolas formalistas, portanto, elas defendem um conceito lógico-jurídico do direito, o que implica dizer que a solução dos problemas jurídicos, que a solução desses problemas jurídicos, ela está no próprio ordenamento jurídico.
Então, quando o julgador se deparar com um caso que ele tem que decidir, ele deve buscar a solução de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com o direito positivo. As escolas de contestação ao formalismo jurídico, ao contrário, pregam a utilização de elementos metajurídicos, ou seja, elementos que estão fora do direito. Aí ele vai buscar elementos na sociologia, na filosofia, na moral, ou na religião, na razão, enfim. Percebam, portanto, que quando a gente fala formalismo jurídico, é aquela ideia de que o ordenamento jurídico é um recorte da realidade. E como tal, ele se completa, ele é autossuficiente para regular, para decidir os seus conflitos. Embora essa ideia do formalismo jurídico, ao longo dos 2 últimos séculos, essa ideia ela foi sendo questionada. Mas no início agora, para a gente ter uma noção básica das escolas formalistas e das escolas antiformalistas, eu quero que você tenha em mente, ainda que seja uma ideia superficial, ainda que seja uma ideia não muito profunda, no seguinte sentido: eu quero que você entenda que... Desliguem o microfone, está dando interferência na aula. Não está dando para escutar o que o professor fala direito. Pois é, porque tem gente com o microfone ligado. Vamos lá, seguindo. Então, quando a gente fala de escolas formalistas, nós estamos querendo dizer que são escolas, são pensamentos de utilização, de solução dos problemas jurídicos a partir do próprio ordenamento jurídico. Quando eu me refiro a movimentos de contestação ao formalismo, nós estamos defendendo a utilização de elementos metajurídicos para a solução dos problemas jurídicos. Conseguiram entender? Essa é a primeira ideia. Escola formalista tem uma premissa clara. Escolas antiformalistas têm outra premissa. Mas todas as escolas do pensamento jurídico, elas trazem a ideia do formalismo. O que é o formalismo? O formalismo, ele retira um recorte da realidade e a partir desse recorte da realidade, ele passa a decidir os conflitos da vida, os conflitos sociais, a partir de elementos escolhidos pelo próprio direito, pelo próprio ordenamento jurídico, pelo direito positivo. Ao contrário, as escolas antiformalistas, elas entendem que nem toda solução está no ordenamento jurídico. E, de fato, elas têm razão, porque há omissões. O ordenamento jurídico não consegue prever, não consegue solucionar todas as situações. Então, eles permitem a utilização de elementos metajurídicos, elementos que não estão no ordenamento jurídico, que não estão no direito positivo, estão na filosofia, na antropologia, na sociologia, na moral. Essa é a premissa. Percebe então que essas escolas formalistas são, na verdade, um aperfeiçoamento do formalismo. Por que, Júlio, são um aperfeiçoamento? Porque se você pegar, por exemplo, a escola da exegese, e daqui a pouco nós vamos estudar as principais escolas formalistas. Vou estudar uma a uma para que vocês compreendam cada uma. Se você pegar as escolas, a escola da exegese, por exemplo, ela pregava a plenitude do ordenamento jurídico, ou seja, defendia a inexistência de lacunas no ordenamento jurídico. Essa premissa é verdadeira ou falsa? Ela é falsa, porque há omissões no ordenamento jurídico. De fato, o ordenamento jurídico não consegue prever todas as situações. Foi pensando justamente nessas lacunas e na utilização de elementos metajurídicos para solucionar determinados conflitos jurídicos que se desenvolveram as escolas antiformalistas, escolas que procuram atenuar os rigores, os excessos do formalismo. São as escolas antiformalistas. Portanto, por exemplo, a escola da exegese, como eu já falei,
e propriamente a escola da jurisprudência e dos conceitos, trabalha com a premissa de conceitos lógicos jurídicos. Por exemplo, a escola jurisprudência dos conceitos vai trabalhar com a ideia de conceitos gerais. Por exemplo, ela estabelece um conceito geral, pretensão. Então, ela define juridicamente o que é a pretensão. E toda situação prática que se enquadra no conceito de pretensão deve ser solucionada de acordo com o conceito de pretensão estabelecida pelo ordenamento jurídico. Então, veja aí que há aí um silogismo, aquela ideia que a gente estudou na aula passada de conceito lógico jurídico, ou seja, traz a ideia de uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. Porque se ela já estabelece o conceito na lei, então só as situações práticas da vida, se elas se enquadrarem naquele conceito geral estabelecido pelo direito, recebe proteção jurídica. Se não se enquadrar, não recebe proteção jurídica. Só que nós já estudamos e sabemos disso, que há situações nas quais não há solução no ordenamento jurídico, não há previsão no ordenamento jurídico. Diante dessas lacunas, como nós vamos resolver? Não podemos utilizar o conceito lógico jurídico, não podemos utilizar a premissa da escola da jurisprudência dos conceitos, as premissas da escola da exegese, porque simplesmente aquela situação não está regulada no ordenamento jurídico. Se não está regulada, como o juiz vai resolver? Aí vem as escolas antiformalistas, que trazem contribuições para solucionar esses casos, para solucionar essas omissões, ou, no caso da escola do conceito de Rast, para situações nas quais não há uma norma claramente prevista para aquela situação. Então perceba que as escolas formalistas e as escolas antiformalistas se completam. Elas se completam, todas são positivistas. E na verdade, as escolas formalistas, elas foram aperfeiçoadas, na verdade, pelas escolas, eu não diria aperfeiçoadas, porque as escolas formalistas têm uma premissa clara. Mas nós temos as contribuições das escolas de contestação ao formalismo, que na verdade elas são uma visão diferente, uma contribuição para o estudo do direito, para as escolas positivistas, no sentido de que as situações não previstas devem ser solucionadas, e essas escolas antiformalistas, elas trazem contribuições para a solução desses casos que não há uma norma clara, ou para os casos omissos, para os casos que não há uma lei específica cuidando daquela situação. Conseguiram compreender essa ideia de formalismo e escolas antiformalistas? Pronto, professor, então resumindo aqui, a escola formalista, né, elas procuram fundamentar o conceito lógico e jurídico, Conceito... fazer conforme manda a lei. Exato. E as escolas antiformalistas, elas pregam elementos fora do direito, por exemplo, puxam o socialismo, a filosofia, entre outros. É isso? Isso. Assim? Exato. Alguém mais? Alguém mais? Poderia repetir o que prega a escola exegese? Eu vou falar de uma a uma. Eu vou falar todas as escolas. Eu quero apenas que você compreenda o que são escolas formalistas e o que são escolas antiformalistas. Nós vamos discutir uma a uma. Cada escola nós vamos discutir para que você entenda o que cada uma prega. Tá bom, Gabriel? Ok, Gabriel? Me escutou? Beleza. Alguém mais? Deusimara? Ainda está aí, Deusimara? Eu estou indo no carro pegar a apostila, mas eu estou com o celular na mão. Pode ir falando, professor. Pronto. Estou com a minha apostila, pode ir falando. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender. Lembra, por exemplo, daquele caso de publicação de livros sobre a vida do Roberto Carlos, sobre a vida da Susana Richthofen? Vocês lembram daqueles casos que foram parar no Supremo Tribunal Federal?
Lembra? A questão da dignidade, nome, a biografia foi isso? Isso, lembra da biografia? Que aí de um lado a gente discutia liberdade de expressão, lembram? E de um outro lado, direito à intimidade, à vida privada e à honra. Lembram, senhores? Daniele, Eu estou assistindo a aula. Ricelli, Oi, pode dizer, professor. lembram desse caso? Sim, autobiografia, né? Isso. Nesses dois casos aí vocês conseguem enxergar dois princípios aí claramente no entendimento aí de Alexis? De um lado a liberdade de expressão e do outro preservação à intimidade e à honra privada das pessoas? Sim. Nesse caso aí, eu tenho dois valores aqui falando basicamente o que defende Robert Alexis, né? Aquela ideia de ponderação. Porque ele diz que a definição do conteúdo de um direito fundamental só pode ocorrer, na verdade, só ocorre na decisão de um caso, né? E aí ele fala que nesse choque aí, eu tenho que aplicar a regra da proporcionalidade e verificar qual princípio naquele caso deve prevalecer. Não é assim que ele diz? Isso. Pois bem, nesse caso aí que eu citei, há uma regra para decidir isso aí? Há uma regra na Constituição ou na legislação infraconstitucional dizendo qual princípio deve prevalecer? Não. Não há. Então, nesse caso aí, as escolas formalistas conseguiriam resolver esse assunto? Não conseguiriam. Então, daí vem a contribuição das escolas antiformalistas, porque elas poderiam utilizar, né, argumentos para solucionar esse caso, argumentos que não estariam no direito. Porque nesse caso aí, se você aplicar o Robert Alexis, ele vai mandar... Cadê o livro dele? Eu estava com o livro dele aqui. Ele vai mandar aplicar a regra da proporcionalidade para decidir essa situação. Essa é a ideia de Dworkin, por exemplo, que se utiliza dos princípios para limitar essa discricionariedade do juiz, né? Por exemplo, o Ronald Dworkin, quando ele critica o Hart, porque nessas situações abertas, nessas situações indeterminadas, não tem uma regra clara, não é verdade? Então, se não tem uma regra... Oi. Por isso que se diz que o positivismo ele não é aplicado à lei fria, né? Mas talvez tenha sido, porque diz assim, que na França, a escola da exegese, ela era baseada nesse tal de Montesquieu, que diz que os filhos eram boca da lei, né? Exato. Mas ele não encontra um embasamento na lei, que fundamente ele tenta resolver de uma outra forma que ampare aqueles direitos que estão sendo pleiteados. É isso que isso quer dizer? Isso. O que eu estou querendo dizer, Deus Maria, é o seguinte: as premissas da escola da exegese atualmente, elas já estão ultrapassadas, porque há situações nas quais o juiz vai ter uma discricionariedade. A situação não está claramente na lei. E a escola da exegese dizia que não tinha essa discricionariedade. Mas você, nesse exemplo que eu acabei de citar, você vê claramente que há uma discricionariedade judicial. Porque a lei não consegue, na verdade, a lei não traz a resposta para esse caso que eu acabei de explicar, para esse exemplo que eu dei. A lei não traz a solução. E a escola da exegese dizia que o juiz não tinha liberdade, o juiz era a boca da lei, quando na verdade o juiz tem liberdade. Porque nessas situações abertas, nesses conflitos morais, nesses hard cases, nesses desacordos morais razoáveis, o juiz possui sim discricionariedade, diferentemente do que pregava a escola da exegese. Por isso que a escola da exegese foi ultrapassada. Não se aplica mais a sua premissa. A escola da exegese se confundia com legalidade. Mas hoje, o que eu estou querendo dizer é que há situações nas quais o juiz ele tem liberdade para atuar. Porque a solução não está prevista na lei. Então, nesses casos, ele tem liberdade. Perceba que as escolas formalistas, elas não conferiam ao juiz essa liberdade. Não conferiam a esse juiz essa discricionariedade. Por isso que essas escolas formalistas, elas
pregam o método lógico-dedutivo, elas pregam o critério da subsunção. Só que esse critério da subsunção, esse método lógico-dedutivo, ele é insuficiente para determinadas situações, para a solução desses conflitos morais razoáveis, para a solução do hard cases, para solução dos desacordos morais razoáveis. Perceba então que a premissa do formalismo, de certa forma, é equivocada. Por isso que surgiram essas escolas antiformalistas que vão dizer há determinadas situações nas quais o juiz possui liberdade de atuação. Nesse exemplo que eu acabei de citar, você concorda comigo que o juiz vai ter uma liberdade de atuação? Ele vai ter uma discricionariedade? Tem, sim, senhor. Tem. Então, se ele tem essa discricionariedade, já cai por terra o método lógico-dedutivo das escolas formalistas. Concordam comigo? Para preencher as lacunas, né, do formalismo. Exatamente. Doutor Júlio, Oi. doutor Júlio, só uma pequena pausa aqui no texto que o senhor passou, que diz assim: em outras palavras, o positivismo, ao reconhecer que é impossível, quando se fala em direito, conceber um código, uma legislação, um sistema completo, infinito, aceita que quando a convenção termina, o juiz decida com base em seu juízo discricionário. Aí tem esse autor aqui, tá? Em suas críticas, resumiu bem. Peraí, Deusimara, me diga, Quando não há regra. por favor, me diga só a página aí. Ei, doutor Júlio, eu não sei porque foi no texto e eu tirei as coisas que mais me chamam a atenção. Mas a página que você está lendo, onde é? Tem aí. Eu copiei pro Word. Ah, Eu copiei pro Word, aí eu não sei o que dizer. Mas eu já sei que já é lá pro final. Aí ele diz assim, ó, que outras palavras, página 8. obrigado, né? Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Outras palavras, Não, peraí, Deusimara, só um minuto. ao reconhecer que quer que o senhor explique isso? É o texto que eu passei do Lênio Streck, né? É o texto que você passou. Pronto. Isso. Peraí, Daniel, mas ele não fala página 8, Daniel. Ele fala página 800. Estava falando, Só- É porque aí deve estar completo, né? O senhor mandou pra gente só o referente, que são 13 páginas. Exato. doutor Júlio, mas se eu ler o contexto do parágrafo, o senhor vai entender. Pronto, pois me diga aí. Para o senhor se Peraí, recordar. Deus me mata, Em outras, é a página 897. Pronto, Daniel. Obrigado. pronto, obrigado. Vai, Em Deusmara. outras palavras, o positivismo, ao reconhecer que é impossível, quando se fala em direito, conceber um código, uma legislação, um sistema completo e infinito, aceita que quando a convenção termina, o juiz decida com base em seu juízo discricionário. Aí ele cita o autor aqui. Que é o do Oak. Isso, em suas críticas, resumiu bem. Para o positivista, quando não há regra clara disponível, deve-se usar o poder discricionário para julgar. Vou explicar. Presta atenção. Ótimo, foi bom essa intervenção. Pessoal, presta atenção. Muita atenção agora. Olá, Fabiano. Desliga o microfone aí, desliga o microfone, fica melhor, ouvir só o professor. Fabiano, por favor, desliga o teu microfone. Eu só tô ouvindo ventilar. Pronto. Todos me ouvindo? Faz só ok. Pronto, então vamos lá. Muito bom que a Deusmara falou. Pessoal, é o seguinte. Nesse parágrafo aí, na página 897 do texto que eu enviei para vocês, ok? Deusimara, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, Deusimara, justamente o que eu expliquei. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, não existe um ordenamento jurídico completo, não existe um direito positivo que consiga prever todas as situações que podem ocorrer na vida real. Com outras palavras, não existe um ordenamento completo, total, infinito. Então o que é que acontece? Então o que é que ele está querendo dizer?
há situações nas quais, Deusimara, que o ordenamento não vai prever, que o ordenamento não traz a hipótese. Quando o ordenamento jurídico não traz a hipótese, é claro que o juiz vai ter discricionariedade. Percebam, gente, que esse parágrafo que a Deusimara acabou de ler é um tapa na cara de qual escola formalista? Eu sei, mas qual escola? Eu sei de todas elas, muito bem, de todas as escolas formalistas. Mas diretamente a qual escola? Da exegese. Exatamente. Aí, por que a escola da exegese está ultrapassada? Porque ela trazia a ideia de plenitude do ordenamento jurídico. A escola da exegese trazia a ideia de que o ordenamento jurídico era capaz de prever todas as situações, quando na verdade isso não é correto. O ordenamento jurídico ele é incompleto, não há um ordenamento jurídico, não há direito positivo de nenhum país que seja completo. Então, obviamente, há situações nas quais não há uma resposta na lei, não há uma previsão normativa. Se não há uma lei regulando aquelas situações, é claro que o juiz terá nessa hipótese discricionariedade, mas discricionariedade não significa dizer subjetivismo, não significa dizer solipsismo judicial. Lembre-se, o juiz deve fundamentar em razões públicas e não em razões individuais, razões pessoais. Por isso que o Lênio Streck está querendo dizer, quando a convenção, quando ele diz aqui, quando a convenção termina, o que é que ele está querendo dizer? Quando a lei termina, quando não há uma previsão, o juiz decide com base no seu poder discricionário. Então ele está querendo dizer para as escolas formalistas, olha, o que vocês pregam é limitado, porque há situações nas quais não há uma lei regulando aquela situação. Se não há uma lei regulando, o juiz tem que decidir o caso. E ele vai decidir com base em quê? Ele vai decidir com base em outros critérios, que não jurídico. Ou seja, ele vai utilizar elementos metajurídicos. Por isso que ele diz, quando ele cita aqui do ORC diz, quando não há regra clara disponível, deve-se usar o poder discricionário para julgar. Quando não há regra, entra a discricionariedade. Perceba, olha que interessante isso. Perceba que a discricionariedade faz parte do positivismo jurídico. Não há uma escola do pensamento jurídico, não há uma escola positivista que não admita a discricionariedade judicial. Por isso que as escolas antiformalistas, elas foram dizer, olha, escolas formalistas, calma aí, há situações nas quais o juiz terá discricionariedade. Então vocês são incompletos. Por isso que surgiram as escolas antiformalistas, porque elas estão, na verdade, dizendo o seguinte, olha, vocês estão pregando aí a plenitude, vocês estão estabelecendo um conceito lógico jurídico para definir todas as situações do mundo real. Só que o mundo é muito mais rápido do que o direito positivo. O mundo produz situações, a sociedade produz situações que não estão previstas na lei. E quando isso acontecer, quem é que vai julgar? O juiz, porque é um caso jurídico e é proibido non-link, ele tem que julgar. E ele vai julgar com base em quê? Em critérios metajurídicos. Isso é discricionariedade. E aí o Dwork, a contribuição dele, quando ele começou o embate com Hart, Dwork disse assim, olha, para resolver essas situações nas quais não há uma lei, ou quando a situação que a lei prevê for manifestamente injusta, você pode se utilizar dos princípios. Quando Dwork disse isso, ele trouxe essa contribuição pensando que ia limitar a discricionariedade judicial, quando na verdade ele foi aumentar a discricionariedade judicial. Ou seja, Dwork pensou em fechar o sistema, em limitar a atuação, ele foi ampliar o poder discricionário do juiz. Por isso que, quando a gente fala em Dwork ele diz que há situações nas quais não há uma norma regulando aquela situação, e quando não há, utiliza os princípios. E aí, essa é a crítica que ele imputa a Hart, porque Hart, segundo Dwork, Hart só teria trabalhado com as regras, com regras, ou seja, normas do tudo ou nada, quando na verdade a regra de reconhecimento de Hart permite não só a utilização de regras, mas também de princípios.
Conseguiram entender isso aí? Sim, professor. Olha que interessante na página 897. Ele diz assim, ó. A discricionariedade torna-se, pois, no último parágrafo, Deusimara, bicho caiu, não foi? Caiu, eu vou recomeçar novamente. Estão me ouvindo? É porque tinha caído. Estão me ouvindo? É porque tinha caído. Estou. Tá gravando, Daniel? Tá gravando. Júlio, tu colocou pra gravar com áudio da aula? Não entendi, Daniel. Quando colocou pra gravar, aparece uma opção que você permite acessar o áudio, entendeu? A gravação sai com o áudio da aula, né? Você falando e os alunos falando também. Eu não sei, eu não. Deixa eu ver aqui como é que eu sei. Não? Quando clicou, Tá aqui, ó. Tá gravando aí? tá gravando. Então pronto, eu não sei qual é a opção. Onde é que é essa opção? É na hora que coloca pra gravar, ela aparece automaticamente. Não apareceu não aí? Apareceu, só disse que tá gravando aqui. Ele não diz se é com áudio ou não. Mas qualquer coisa eu também estou gravando aqui no meu celular e envio para vocês. Ok, Daniel? Ok. Vamos lá. Agora eu vou botar os slides aqui de novo para vocês aí. Onde é que eu... Deixa eu ver aqui os slides. Aqui, pronto. Pronto, tá? Vocês estão vendo os slides aí? 63? Carregando. Ah, meu Deus, eu não tá ouvindo. Pronto. Estão vendo aí? Estou. Pronto. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o texto aí de vocês. O texto. Só um minuto. Então pega aí o texto de volta. Deixa eu pegar aqui o texto de volta. Papai, eu quero outro filme, tá bom? Tá bom, papai vai já. O meu filho pedindo outro filminho aqui. Vocês estão vendo aí o texto? Eu vou lá no texto que... Vocês estão me acompanhando, né? Sim, ok? Sim, ok. Ok. Pronto. Então vamos lá no texto. Então perceba aí que no texto ele fala assim, ó. A discricionariedade torna-se, pois, nada mais que um resultado natural. O que é que ele está querendo dizer com isso aí? Ele está querendo dizer com isso aí que a discricionariedade faz parte do positivismo jurídico. Ela existe, ela é natural, ela é inerente ao positivismo jurídico. Diferente do que pregavam as escolas formalistas. Compreenderam? Sim. Por isso que é interessante agora a gente compreender que as escolas formalistas, na verdade, elas estavam equivocadas ao prever que não havia discricionariedade, quando na verdade há discricionariedade. Estão vendo as escolas aí? Tá aparecendo aí para vocês as escolas? Tá aparecendo? Ainda não, professor. Então vamos ver aqui. Deixa eu... Eu acho que vai pro início do slide aí. Tá passando no slide. Né? Daniel, me ajuda aqui com Página 10 ou 11 aqui, do slide.
Vocês estão vendo aí os slides ou não? Conseguiram ver? Estão vendo os slides? Sim. Estão vendo? Sim, senhor. Ok. Então percebam aí, pessoal, que as escolas formalistas, basicamente, não aceitavam a existência de discricionariedade judicial. Basicamente, eles não aceitavam a ideia de discricionariedade judicial. E aí nós vimos no texto do Lênio Streck que justamente a ideia central do positivismo é a ideia central de discricionariedade. Compreenderam agora as escolas formalistas e as escolas antiformalistas? Ok. Então o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos passar a estudar as escolas formalistas. Vamos aprofundar o estudo das escolas formalistas, ok? Tudo bem, pessoal? Ok. Pronto, pois peguem aí a primeira escola. Eu vou colocar lá no slide da primeira escola, que é a escola histórica do direito. Ok? Estão me acompanhando? Sim? Pronto, pois bem. É claro, gente, que eu vou passar porque eu já trabalhei um pouco com essas escolas, mas eu vou tentar aqui explicar as 4 escolas formalistas e as 4 escolas antiformalistas, para a gente ter a noção do que cada uma prega, ok? Sim? Podemos ir? Podemos. Pois bem, ótimo. Então vamos lá. A primeira escola formalista é a escola histórica do direito, que basicamente ela é do século XIX. Ela teve como principal expositor, como vocês estão vendo aí, Gustavo Hugo e Savigny. O que é que essas escolas pregavam? Ela pregava o seguinte: ela pregava a ideia de sentido lógico jurídico. Por que isso? Porque essas escolas históricas, na verdade eu já expliquei a escola histórica, não foi em sala de aula, né? Mas explica de novo. Pronto, eu vou explicar aqui bem rapidinho. Tá. O que é que essa escola prega? O seguinte: o Savigny, ele entendia que o direito é uma ciência que deveria buscar seu fundamento na história e na filosofia. Contudo, é importante perceber que, para Savigny, os conceitos estabelecidos pelo direito, eles eram sistematizados pela filosofia. Então, o conceito das coisas que o direito trazia eram conceitos definidos a partir da filosofia, de modo que eram estabelecidos conceitos gerais, e esses conceitos gerais eram organizados de forma que situações na vida se encaixassem nesses conceitos estabelecidos pelo direito, que era uma forma de prever, de previsibilidade, que era uma forma de segurança jurídica. Daí o formalismo. Porque a situação da vida que se encaixasse naquele conceito recebia uma denominação jurídica. Então, quem definia esses conceitos não era o julgador, não ficava ao arbítrio ou à liberdade do julgador definir esses conceitos. A elaboração sistemática desses conceitos era feita pela filosofia. E aí o elemento histórico foi aquilo que eu falei para vocês, é que caberia ao juiz analisar a situação e definir aquela situação e resolver aquela situação
a partir da realidade histórica de seu tempo, ou a partir da realidade histórica do próprio direito. Portanto, a interpretação realizada pelo juiz é uma forma de resgate da história, de modo que o juiz definiu o sentido daquela situação, daquele caso concreto, a partir do que foi desenvolvido ao longo dos anos pela histórica, a partir do que foi sedimentado, do que foi construído pela história. Portanto, aí não há relativismo, porque não era o conceito do juiz que ele ia dar naquela situação, era o conceito definido pela história. Então, era um conceito historicamente determinado pelo momento em que a lei havia sido elaborada. Ou seja, situações eram julgadas, eram analisadas a partir dos conceitos estabelecidos pela história e não a partir dos conceitos estabelecidos pelo juiz. Logo, você vê aí uma pretensão de interpretação objetiva, porque o juiz estava historicamente limitado, já que ele não defendia, Savigny, uma relatividade da história. Ele não aceitava um relativismo histórico. O juiz tinha que resgatar esses valores históricos. Então aí, isso é possível prever que essa escola histórica do direito é uma escola formalista e podemos dizer também que ela limitava o juiz, porque o juiz tinha que estabelecer essas premissas ele tinha que respeitar essas premissas para decidir os casos concretos. Portanto, o juiz estava historicamente limitado para resolver essas situações. E isso implica dizer, portanto, que não era um historicismo atualizador, era um historicismo conservador ou retrospectivo, porque cabia ao juiz buscar o sentido histórico dado pelo direito. Ok? Portanto, na escola histórica do direito, a interpretação nada mais é do que uma reconstrução do pensamento da lei. Ok? Mas Júlio, Oi. o juiz fazia análise sobre casos semelhantes ou ele analisava o direito sobre o panorama geral? Não, ele analisava aquele caso. Aquele caso analisado, ele tinha que definir aquele caso a partir da vontade da lei. Ele buscava uma reconstrução do pensamento da lei para aplicar naquela situação. Uma situação bem objetiva, já que ele tinha que buscar o sentido que a lei dava e aplicar naquele caso. Então, quando ele estava diante de uma situação concreta, ele tem que decidir aquele caso. Como é que ele vai decidir? Fazendo uma reconstrução do pensamento do legislador. Por isso que era um sentido objetivo. Ok? Beleza. Pois bem. E aí, com isso, Savigny, ele proporcionava uma previsibilidade jurídica. Concordam comigo? Por que, Delgimara? Se ele, não é verdade? Já que ele limitava a atuação do juiz a partir de um historicismo. E esse historicismo não era atualizador, né? Era um historicismo retrospectivo, porque cabia ao juiz buscar a reconstrução, ou seja, reconstruir o pensamento da lei. Então limitava a atuação criativa dele. Por isso que a escola histórica do direito está dentro das escolas formalistas. Verdade? Ok? Ok? Estão me ouvindo? Portanto, senhores, agora nós vamos estudar agora os cânones tradicionais da hermenêutica jurídica, que foram desenvolvidos justamente por Savigny, que são aqueles elementos que nós já estudamos. Eu vou apenas fazer a recapitulação, porque nós já estudamos esses métodos, mas nesse momento agora,
cabe discutir cada um deles, porque é a partir desses elementos que o direito positivo, leia-se o Código Civil, era interpretado. E esses elementos, eles limitavam a atividade criativa do juiz, porque estabelecia-se a ideia de subsunção, correto? Então são chamados elementos tradicionais. Quais são esses elementos tradicionais? A gramática, né? O elemento gramatical, o lógico, histórico e sistemático. Esses métodos, eles são frutos de Savigny, exceto o finalístico, que a gente viu que é de Hierg, né? E esses métodos, o gramatical, o lógico, o histórico, o sistemático e o teleológico, esses métodos foram desenvolvidos para a interpretação do direito privado, do direito civil, do Código Civil. Lá na frente eu vou estudar um pouquinho hoje o método lógico dedutivo. Por que esse método lógico dedutivo é insuficiente hoje? Na época ele supriu as necessidades da época. Mas agora a gente vai estudar esses métodos. Então o que significa método? Método significa um caminho, né? Um caminho para se chegar a algum lugar. Então quando você vai interpretar o direito privado, segundo aqui a lógica dos métodos da hermenêutica clássica, desenvolvida por Savigny e também por Hierg, já que ele criou o método finalístico, você tem que estabelecer um método. E aí eu cito aqui Luiz Alberto Barroso, que ele diz que a melhor expressão não é método, a melhor expressão seria elemento. Na verdade, eu apenas citei isso para dizer que é apenas uma questão terminológica. Eu, por exemplo, eu gosto de utilizar método, mas você pode utilizar elementos tradicionais da interpretação jurídica ou métodos tradicionais da interpretação jurídica sem nenhum problema. Qual é o primeiro método? O primeiro método é o gramatical. Esse método gramatical, ele é também chamado de interpretação literal. Esse método da interpretação literal era o método utilizado por qual escola formalista? Qual escola, senhores? Podem falar. Qual escola? Por qual escola que se utilizava esse método? Vocês estão me ouvindo? Podem falar. Vamos lá, pessoal. Quero que todos respondam. Eu perdi o fio da meada, doutor. Bom, eu estou explicando o método gramatical. E a pergunta que eu fiz foi: qual escola se utilizava desse método? Vamos lá? Professor, Oi. seria a escola da exegese? Exato. Interpretavam gramatical. Eles utilizavam a gramática da lei e limitavam exatamente para que não houvesse uma interpretação diversa. Era a pura lei, era o que estava puramente escrito lá. Exatamente. Exato, é isso mesmo. Quem mais? Deusimara, vamos lá. Daniel. Vamos, pessoal. Quero participação de vocês. Elide. Fabiano, vamos lá. Deusimara, teu microfone. É isso aí que a Carol falou mesmo. É a que mais faz sentido. Vamos lá, pessoal. Doutor Júlio, Oi. quando a gente viu a questão da virada da linguística, a gente vê que realmente a gramática, né, inicialmente, ela foi vista como um mentor, como uma mola propulsora, né, que abria a mente, e ela não se pregava único e exclusivamente a uma regra, mas as linguagens que havia entre as pessoas, a interpretação que cada um iria dando. Ela não era tida oficialmente como se fosse uma lei, a partir do momento que houve essa virada. Certo. Olha, Bom, é o seu entendimento para poder chegar a essa escola, né? pronto, é isso mesmo. Olha, quando você leu aquele parágrafo lá daquele artigo, você disse assim, que juiz boca da lei, você não falou? Porque eu já percebi, doutor, em alguns processos, assim, pela pouca experiência que eu tive na justiça, que quando não se encontra na realidade uma base, né, um fundamento para determinadas situações, porque a gente sabe que a Constituição é a lei maior e que existem os ramos do direito, tanto o penal, o civil, o trabalhista, mas muitas vezes o juiz ele tem que agir de uma forma de interpretação que ele
necessidade necessita. Então, quando ele não encontra artigo na lei, ele vai interpretar e aplicar de uma forma que seja coerente. Eu entendo dessa forma. Exato. Então, esse método gramatical era o único método de interpretação admitido pela escola da exegese francesa, no início do século XIX, 1804, e essa escola, portanto, ela limitava o poder criativo do juiz. Razões históricas daquele momento justificavam a atuação desse juiz. Por isso que a escola da exegese é tida como uma escola formalista, porque ela traz algumas premissas, e a interpretação gramatical literal é uma dessas premissas. Existem outras premissas que a gente vai ver: separação rígida dos poderes, previsibilidade, plenitude do ordenamento jurídico. A gente vai estudar todas as premissas. No momento eu quero que você fique ciente de que esse método gramatical, ele permite a interpretação, na verdade, ele confere uma interpretação de forma isolada. Ou seja, a interpretação gramatical ela é necessária, obviamente, que você tem que utilizar essa interpretação, mas vocês hão de convir que ela é insuficiente, porque há situações nas quais não há previsão. Não há previsão, como é que eu vou interpretar se aquela situação não se encontra prevista na lei? Então esse método gramatical, ele é de grande importância, mas ele é insuficiente. Então, ele é um ponto importante de partida, porque sempre que existir uma norma, é claro que eu tenho que partir da norma, porque o direito é positivo. Ou seja, o juiz sempre tem que partir da norma, né? E esse método, portanto, ele é importante, mas é insuficiente. Então, nos países, eu até coloquei... Eu gostaria só de dar um exemplo. Certa vez eu fiz uma audiência, isso foi na década de 80. A gente sabe que por lei a mãe ela tem o direito, né, de guarda dos filhos. Isso antes de se decidir que existia as guardas compartilhadas. Foi antes de acontecer a mudança no Código Civil, que foi em 2002, né? E a mãe, ela era uma empregada doméstica, para resumir bem rápido, para não atrapalhar muito a aula. A mãe era uma empregada doméstica e ela conseguiu se estabilizar em Fortaleza, e ela havia dado o filho dela para um casal que tinha muita posse, que não tinha filho, para criar esse menino. E o casal se apegou afetivamente, ele não chegou a ser registrado como filho desse casal, não. E foi ter uma audiência com o juiz. Aí sabe o que é que o juiz decidiu? Ele decidiu que, mediante a afetividade, né, o vínculo afetivo entre a criança e o casal, e a questão econômica e o futuro de vida dessa criança, ele decidiu que ela não ficaria com a posse do filho. E a gente sabe que pela lei, a posse era dela, né? O direito, melhor, posse não porque não se trata de um bem material, né? Nós somos um bem jurídico que a lei nos protege, né? Então eu acho assim que ele agiu, mediante a lei, ele agiu como ele deveria ter agido, porque ele achou que daquela forma ele estava agindo correto. Mediante esse exemplo, o que o senhor considera que tipo de escola é essa daí? Olha, se ele aí utilizou um fundamento que não está no direito, obviamente isso aí não é uma escola formalista. Porque se ele fosse realmente aplicar a letra, a situação aí, o melhor interesse da criança e tal, nesse caso aí eu entendo que ele deveria dar guarda à mãe. Então, o que eu estou querendo dizer é que toda vez que o juiz deixa a lei de lado e passa a fundamentar a partir de outras situações que não estão na lei, obviamente que aí é uma situação de discricionariedade. Porque se ele deixa a lei de lado e passa a gerir outras situações, se ele passa a julgar aquele caso a partir de outras situações, obviamente aí é uma situação de aplicação. Exato. Tá certo? Vamos seguir. Pessoal, entenderam aí esse método? Método gramatical? Pronto, eu estou só aqui, que eu me perdi agora um pouco aqui nos meus slides.
O senhor estava no slide 68, professor. Ah, perfeito. Deixa eu ver aqui. É porque eu fiz foi fechar, eu estava acompanhando aqui por ele. Vocês estão acompanhando aí, né? Ok. Sim, sim. Pronto. Estou acompanhando pela apostila. Ótimo. Bom, acompanhe pela apostila. Então, pessoal, percebam que esse método, ele teve a sua importância no início do século XIX, mas vocês hão de convir que esse método, ele é insuficiente para a atualidade, né? O segundo método que está aí, é o método teleológico, que foi desenvolvido por... Oi. Só uma dúvida. Quando o juiz deixa de aplicar a norma fria e aplica um entendimento da sua cabeça, certo? Do seu entendimento e tudo, tal fato gera uma insegurança jurídica muito grande. Quando isso acontece, não deveria ser reprimido? Exato. Uma vez... É justamente, Lucas, a crítica que se faz à discricionariedade, né? Porque a discricionariedade, quando você confere ao juiz discricionariedade para solucionar aquele caso, uma consequência disso, obviamente, é a ausência de previsibilidade, porque você não sabe qual será a decisão. Então, a discricionariedade, que a gente tenta combater, e as teorias interpretativas, pelo menos a teoria de Ronald Dworkin, que é justamente essa, é tentar controlar essa discricionariedade, assim como a teoria de Robert Alexy, através do princípio da proporcionalidade. Essas teorias procuram justamente controlar essa discricionariedade. Talvez, Lucas, esse é o meu entendimento, o ponto central hoje das discussões doutrinárias. Eu entendo que essa história de pós-positivismo versus positivismo, isso aí é uma discussão ultrapassada, pelo menos aqui no Brasil, essa discussão não deveria mais existir, porque hoje o que se discute são escolas positivistas, positivismo inclusivo e positivismo exclusivo, e o ponto central hoje é a discricionariedade. Como controlar essa discricionariedade? Porque se de um lado, quando você aplica as escolas formalistas, quando você aplica determinados limites, você tem previsibilidade, né? Você tem previsibilidade, você tem segurança jurídica. E quando você confere essa discricionariedade, você traz com ela a insegurança jurídica. Então é perfeitamente o que você disse. O que nós temos que fazer é como controlar a discricionariedade judicial. As teorias modernas procuram justamente isso. Pelo menos a grande discussão é essa, ó, como controlar essa discricionariedade. Se você pegar a obra de Ronald Dworkin, ele procura justamente fechar o ordenamento jurídico através dos princípios. Robert Alexy da mesma forma. Conseguiu, Lucas, entender? Consegui. O senhor acredita que hoje está controlado ou não? Ainda está solto, digamos assim? Lucas, longe disso, está muito solto. Principalmente da forma como se aplicam aqui no Brasil as teorias, digamos assim, os movimentos antiformalistas. Por exemplo, a jurisprudência das valorações, a teoria de Robert Alexy. Essas teorias são aplicadas no Brasil de forma equivocada, trazendo mais insegurança jurídica do que segurança jurídica. Porque essas teorias desenvolvidas, e muito tempo utilizaram essas teorias para superar o positivismo jurídico. Por exemplo, se você pegar a obra de Luiz Alberto Barroso, ele utiliza o referencial teórico e filosófico de Ronald Dworkin e de Robert Alexy para sustentar a superação do positivismo pelo pós-positivismo, quando, na verdade, esses autores não se declaram pós-positivistas, eles são, na minha visão, interpretativistas do que pós-positivistas. E essas teorias, da forma como estão sendo aplicadas no Brasil, causam mais insegurança jurídica do que segurança jurídica.
Compreendeu, Lucas? Compreendi. Pronto. Eu vou agora aqui só encerrar aqui o meu áudio da aula e volto já no segundo momento. Permaneçam aí, é só comigo aqui, para a gente falar do método teleológico.